No século XX nós não tivemos nenhum teólogo mais importante do que ele. Mas um sujeito de fino trato, de bom humor, sensível para a arte, sabe? Um sujeito, embora tímido. E Uhum. convenhamos, né? Ser papa depois de João Paulo II não é fácil. Um É, homem que tinha exatamente. por trás dele toda a expressão midiática, o carisma pessoal do Karol Wojtyla, mas isso, talvez no comecinho do pontificado dele, tenha criado uma ideia de que ele era um papa mais sisudo, mais carrancudo por ser alemão. Não. Uhum. Na realidade, é a personalidade de um homem muito simples, filho de artesão, dona de casa, um homem que viveu na zona rural da Baviera, um agricultor, um camponês, vamos falar assim. Uhum. Então, quando eu me deparei com a eleição dele, eu não fiquei surpreso quando ele foi eleito papa em 2005. Eu fiquei surpreso de ser um papa já com uma idade avançada, 78 anos, e que todo mundo pensa que vai ser um papa de transição. E aquele período, ele coloca a igreja num prumo, né, como dizem os pedreiros, num rumo novo para o século XXI. Não de muita gente falar o conservadorismo, o tradicionalismo, não. Inclusive, como teólogo, o começo da caminhada de teologia dele era um cara sujeito bastante progressista para a época, década de 60. Ele foi padre consultor do Concílio Vaticano II, mas ele era um sujeito extremamente fiel à doutrina, fiel aos dogmas, fiel à moral. Então, isso tudo fez com que ele fosse muito bem quisto pelos bispos, pelos cardeais e depois, consequentemente, aí vou puxar a sardinha para o nosso lado aqui, depois que ele veio para o Brasil, eu acredito que houve uma popularização ainda mais da figura do Bento XVI, sobretudo para o catolicismo brasileiro, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Eu, assim, sempre gostei dele, é a grande referência, sempre entendi as três grandes figuras, né, desses três últimos papas. João Paulo II, o papa que traz a ideia da esperança. Bento XVI, a figura do papa que reafirma a fé. E agora, Papa Francisco, o homem da caridade, que expressa a igreja como hospital de campanha, como aquela que abre as portas e que vai até todo mundo. Uhum. Então nós temos três figuras muito distintas, mas todas três muito fiéis ao ministério do sucessor de Pedro, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Ô, Isaías, e a sua percepção, cara, sobre essa mudança, né? Porque, assim, nós temos também uma coisa rara, que é um papa abdicar, né? Porque isso também não é algo comum dentro o normal, né? Geralmente é que ele vá até o seu falecimento, né? Como que foi a sua percepção sobre essa mudança agora? Ô Adriano, Você não gostou do fone? Pode ficar à vontade não, aí. não, Então. eu acho melhor assim, ele me deixa meio amarrado. É verdade. Tá A gente bom. já sabe a voz. Olha, até pela idade minha, que eu sou mais velho, Sim. né? Então eu já vi mais papas que vocês atuando. Quando o João XXIII foi eleito Papa, em 1959, é o ano do meu nascimento. Sim. Eu não vi o João XXIII atuando, mas o João XXIII é um marco fundamental dentro da igreja. Fundamental. Seja pela figura muito alegre dele, eu digo até assim, quem gosta, quem é religioso e quem não é, mas gosta desses assuntos, vale a pena se deter na figura do João XXIII. Ele é o Papa de transição, né? E convocou um concílio. O que é raro para a igreja. É muito raro. E aí o concílio foi uma guinada na história da igreja. Aí eu vi o Papa Paulo VI foi da minha convivência, vamos dizer assim. Na época eu participava da vida religiosa da Igreja Católica. Eu me lembro de uma oração em que se rezava pelo Papa Paulo VI. Então eu me lembro muito dele.